É assim, no universo do poder, vejam como a gente vive tão na treva que depois diz estes disparates todos, até na nossa própria linguagem e nos comportamentos. Passamos a ter práticas logo de lidar com tratar os nossos amigos e amigas, familiares, como coisas, quando morrem, quando dizemos que morreram. Coisas são aqueles que são do poder, que nunca são gente, nunca são pessoas, nunca são seres plenamente humanos, nunca são eu sou, no sentido humano, pleno. São sempre fonte de terror e de medo e de opressão. Mas perante esta interpretação, notícia interpretada, uma notícia com interpretação própria da Maria Madalena, de quem estava ainda metida, mergulhada na treva, ao nível da compreensão do acontecimento de Jesus. Aliás, se não estivesse da treva, ela já não ia ter com Simão Pedro. O ir ter com Simão Pedro, depois de tudo o que aconteceu, até ali, ela já não ia. Se vai, é porque está mesmo em treva. Com o casmurro, com o tal, o anti-Jesus, como é que ele vai entender Jesus? Se ela estava em treva, ainda mais em treva vai ficar. E então diz aqui, Pedro, cá está ele, agora nem diz Simão, diz Pedro, saiu com o outro discípulo e foram ao túmulo. Claro que isto é uma construção teológica, literária teológica. Portanto, transforma as comunidades joânicas numa espécie de personagem que está aqui a correr também, ao lado do Pedro. Mas precisamente para mostrar como a diferença entre ambos, portanto entre Pedro e as comunidades joânicas, para mostrar bem a diferença. E é por isso que é importante seguir estes pormenores da narrativa do Evangelho de João, para entendermos ainda melhor quanto Pedro foi anti-Jesus, mesmo já depois da morte dele, e durante muito tempo. Corriam os dois, portanto, as comunidades estão representadas por uma personagem individual que não tem nome, portanto, é mesmo uma personagem, é uma representação. Corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais do que Pedro. Claro. Para chegar a Jesus, o outro está mais apto. Para chegar ao poder, era o Pedro. Mas aqui não se tratava de poder, Jesus. É Jesus, não é o mítico Cristo. Chegou primeiro ao túmulo. Inclinou-se para observar e reparou que os panos de linho estavam espalmados no chão. Mas não entrou. Era um túmulo, não entrou. Bastou-lhe inclinar-se, ver, olha, panos e tal, está tudo vazio. Estava panos, não está nada. Não estava, não foi. Nem cadáver. O cadáver estava na vala comum. Entretanto, chega também Simão Pedro, pois. Simão Pedro chegou, finalmente, atrasado, para dar conta de Jesus, ele está sempre atrasado. E ficou admirado ao ver os panos de linho e espalmados no chão. Ao passo que... entretanto, chegou também Simão Pedro, que seguira o outro. Portanto, que seguira as comunidades joânicas. Ora, vejam. Dizer, o Pedro aqui já anda, já não está a ser o chefe, já está a seguir outro, que também não é chefe. Porque nas comunidades joânicas não há chefe. Mas há discípulos, há discípulas, há perseguidoras de Jesus, das suas práticas, do seu projeto, dos seus duelos teológicos desarmados. E então,
Aqui já está a dar uma indicação de que o Simão Pedro passa a seguir as comunidades joânicas. Já está a fazer uma certa aproximação da mesma fé de Jesus, uma aproximação de Jesus, e portanto a abandonar progressivamente o seu projeto de fanatismo, de poder político. Já se está a tornar, a aproximar-se um pouco de Jesus. Já começa a dar indícios disso. Segue o outro. Segue o outro representa as comunidades joânicas que escrevem este Evangelho. Nunca tinham dado conta destes pormenores, não? Foi? Ninguém nos diz, só nos escondem, leem isto sempre a correr, como o gato sob as brasas, leem isto de forma infantil, maravilhosa, e ficam com a boca aberta, espantados, que é para depois continuar com o seu dia a dia na mesma rotina, sem nunca mudarem, sem nunca nascerem de novo, sem nunca se tornarem finalmente seres humanos, sem dimensão humana, só lacaios ou carrascos. Entretanto, chegou também Simão Pedro que seguira o discípulo que Jesus amava, as comunidades joânicas. Entrou no túmulo. Este entra. É dele, é próprio deste tipo arrojado, mas arrojado na linha da conquista do poder, não arrojado para se despojar e se tornar humano, simplesmente humano. E fica admirado ao ver os panos de linho espalmados no chão. No fundo, vê o que o outro já tinha visto sem entrar. O lenço que tivera em volta da cabeça não estava espalmado no chão juntamente com os panos de linho, mas do outro modo, estava de outro modo, enrolado noutra posição. Então entrou também o outro discípulo, o que tinha chegado primeiro ao túmulo. E que é que diz a seguir? Viu e começou a crer. Vejam, o outro discípulo, que representa as comunidades joânicas que escrevem este Evangelho, chega primeiro, debruça-se e vê, conclui o que Madalena tinha dito. Não entra. Chega depois Pedro, mais atrasado, e entra. Vê o que o outro também já tinha visto, e a Madalena tinha deduzido, e diz que ficou admirado, espantado com o que vê, mas mais nada, não passa do espanto, ainda está na esfera do poder, do maravilhoso, do milagrismo, da intervenção especial de Deus, vitorioso, a dar cabo dos inimigos. Ainda está nessa dimensão. Fica espantado. Há aqui uma coisa que não se entende, que não se percebe. E fica em sobressalto. É poder. Parece que está perante um poder superior ao dele próprio. Ao passo que do discípulo que Jesus amava, que as comunidades joânicas que escrevem o Evangelho, o seu representante diz que entra, vê e crê. Começa a crer. Desperta nele a fé. Vê o que os olhos não veem. Vê o quê? Que Jesus tem razão. Não tem razão a instituição, o institucional, os três, a trindade do institucional, dos poderes que o matou. É com Jesus que Deus, Criador, Abá, está. Não está com o templo, não está com o sumo sacerdote, não está com o sinédrio, não está com o Império Romano, o imperador. É isso. Vê, começa a crer. Já percebi.